Aleluia, glória a Deus. Oh, glórias. Se todos acharam, diga amém. Aconteceu que indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes são homens, são servos dos Deus Altíssimo, e vos anunciam caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em o nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Continuando o versículo 19: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, programando costumes que não podemos receber, nem prática, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, é no de repente que eu sempre digo, amados, de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Pode se sentar, meus amados. Paulo e Silas, homens de fé, homens com comunhão a Deus, homens que tinham ali momentos especiais com Deus, e que Deus usou muito nessa terra. Mas eu sempre digo que quando nós somos usados por Deus, nós incomodamos muito. Incomodamos muitas vidas. Incomodamos vidas lá fora, incomodamos vidas que muitas das vezes está ao nosso derredor, nós incomodamos. E com Paulo e Silas não foi diferente. O incomodar foi um pouco pior. Não ficou só no incomodar. Nós somos incomodados e muitas das vezes ficamos tristes, abatidos, cabisbaixos, às vezes desanimados. Tem hora que temos vontade de abandonar tudo. Isso é o ser humano. E não pensa vocês que um pastor, um profeta, um levita, um evangelista, seja ele qual área que ele trabalhar na obra do Senhor, sendo ele um homem, ele não tem dor, não tem desânimo, não tem tristeza, não tem canseira. Tem. E como tem? Mas nós vemos aqui nesse texto que para Paulo e Silas foi além do incomodar. Para Paulo e Silas foi muito além. Para Paulo e Silas foi uma humilhação. Foi com dor e humilhação. Porém, eu acredito e creio, estando eles ali andando naquele lugar, sabendo muito bem como era a lei e como era tudo movimentado ali, eles sabiam que ia sofrer alguma afronta. Paulo
não pensou nem um segundo na afronta. Paulo pensou em libertar aquela menina endemoniada, porque ela era uma menina endemoniada. Eu sempre procuro alertar as ovelhinhas que eu cuido, para que elas não venham confundir revelação com adivinhação e com o uso de Satanás na vida deles, sim. Porque se nós dermos brecha, se eu der brecha, o diabo usa até eu. Ai, nossa, irmã Sandra, como? A senhora é uma mulher de oração? Mas se der brecha, o diabo usa. Se der brecha, o diabo usa. Nós temos que estar afinco na presença de Deus. Nós temos que estar fiel na presença de Deus. Porque vem tantos manjares para você, que de repente, vou falar de novamente, você pode usar da confiança que determinadas pessoas têm para com você, para que você venha tirar proveito. O diabo é astuto, amados. Então você tem que estar afinco na presença do Pai, para você não vacilar e não querer falar da carne, e não deixar a carne falar mais alto. É você respeitar o teu irmão que tem um dom. É você poder saber caminhar junto com quem tem dom, mas respeitar o espaço daquele que tem dom. É você entregar aquilo que Deus está mostrando para você, não que você ouviu lá na distância, que Deus usou aquele profeta e você vai no vácuo. Eu ouvi ali, então vou entregar para ela também. Olha, Deus fala isso, isso e isso. Porque se você fizer isso, você está deixando Satanás usar você. O diabo está usando você. Você não teve o dom, você não teve a revelação, o Espírito Santo não falou com você, mas a tua ganância, a tua vontade de ser, de aparecer, de brilhar, de ser estrela, ela vai além do teu afinco e da tua afinidade com Deus. Então eu procuro falar muito com as ovelhinhas: toma cuidado, porque nem todo sonho é sonho profético. Nem tudo que você pensa ou sente, a Bíblia nos diz, o coração é enganoso. Eu senti no meu coração. E daí? Coração é enganoso, amados. O coração é enganoso. Nós temos que deixar o coração aberto para que Deus nos use. Paulo, quando viu aquela menina, lá vem os homens do Deus Altíssimo, os homens usados por Deus. Realmente eles eram usados por Deus. Mas Paulo, pela afinidade que ele teve com Deus, a intimidade que ele tinha com o Pai, ele soube discernir que aquilo não era de Deus. Aquilo era o diabo que usava ela para adivinhar, e através da adivinhação dela, ela trazia lucros para os seus senhores. Tanto é que quando Paulo repreendeu aquele demônio, imediatamente aquele demônio saiu do corpo daquela menina, e os seus senhores ficaram furiosos. Sabe por quê? Não tinha mais lucro. Acabou o lucro. Irmã Sandra, mas Deus sabia de tudo isso? Mas por que Deus permitiu Paulo? Eu já ouvi isso, tá, amados? Eu já ouvi isso de ovelhinhas. Por isso que eu estou falando aqui. Se Deus sabe de tudo, por que Deus permitiu Paulo ser tão humilhado? Paulo era íntimo de Deus. Paulo tinha afinidade com Deus. Silas também tinha. O Senhor muitas das vezes nos deixa passar por certas provações. Ele nos permite passar por provações. Mas se você olhar o relato bíblico, se você acompanhar os textos bíblicos e ver as vitórias daqueles que foram afrontados, daqueles que foram humilhados, você vai ver e se deparar que mesmo Deus dando a permissão para passar eles ou nós passarmos por alguma provação, Deus nunca nos deixou só. Daniel não ficou só. Sadraque, Mesaque e Abidnego não ficou só.
José nunca estava só. Abraão nunca esteve só. Tampouco Paulo e Silas estavam só. Você sabe, você tem a noção de que Deus, na tua infinita grandeza e sabedoria, Ele já sabia desse momento aqui nessa tarde da bênção? Você tem essa noção? Que Ele sabia dessa reunião que estamos tendo aqui, com este povo que Ele enviou aqui na tarde da bênção? Então eu acredito que você já está entendendo por que Deus permitiu que Paulo e Silas passassem por aquele momento, passassem por aquela humilhação. Porque se Paulo e Silas não tivessem passado por tudo que ele passou, as cadeias não teriam vindo ao chão. O Senhor não tinha como relatar para mim e para você que há poder na oração, que há poder quando você clama o nome de Jesus, quando você busca a presença do Pai. Ainda que você esteja humilhado, açoitado, preso num tronco, dentro de uma cadeia, o poder da oração abala as estruturas, abre as cadeias, arrebenta os cordões, as correntes, os cadeados, e tudo vem ao chão para que você seja liberto. Então, se você está aqui hoje, de repente, humilhado, porque você confia no Senhor, se de repente você está aqui, já passou por um açoite, se sente preso, se sente acorrentado, se sente humilhado, sabe o que o Senhor está falando para nós aqui? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e as cadeias serão derribadas. Clama a mim porque eu ouvirei o seu clamor. Paulo e Silas, preso, humilhado ali. Que obra linda que ele fez naquela cadeia, amados. Que lindo foi o trabalhar de Deus ali dentro daquela cadeia. O carcereiro veio ser salvo. O carcereiro alcançou a salvação. E a palavra nos diz, e o Senhor deixa bem claro, mais vale uma alma para Ele do que o mundo todo. Mais vale para Ele uma alma do que o mundo todo. E sabe o que o Senhor está dizendo aqui nessa tarde? Ele tem a salvação para a tua vida. Ele tem a abertura dessa cadeia para você. Ele vai abrir as portas para você. Ele vai tirar você da humilhação e trazer você para a exaltação. Porque Ele tirou Paulo e Silas dali daquele lugar, com uma tremenda obra, dando salvação ao carcereiro, fazendo com que todos fossem soltos, e mostrando àqueles homens que não existe um Deus maior, poderoso, quanto ao Deus que Paulo e Silas servia. Eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde: receba a abertura dessas cadeias. Receba, porque Deus está mexendo com a estrutura dessa cadeia que você vive hoje. Deus está mexendo. E a irmã Sandra, o que eu preciso fazer para mim alcançar a abertura dessas portas da cadeia, para que essas grades sejam abertas? Eu vou repetir o que eu sempre digo aqui: Jesus é simples, amado, e Ele age na maior simplicidade. Paulo e Silas precisaram entrar em pânico, ficar batendo nas correntes que estava trancando, amarrando o pé deles ali? Precisaram ficar urrando dentro da cadeia? Não. Na maior simplicidade, Paulo e Silas, a partir da meia-noite, começaram a cantar e a orar. Eles cantaram e oraram. E você, que se sente humilhado, se sente preso,
que de repente está na tua casa, está vivendo uma situação que é uma cadeia, uma prisão, uma humilhação, o que você tem feito? Você tem aberto a tua boca para ficar murmurando, maldizendo a tua situação? Ou você tem colocado louvor na tua casa, começado a orar, começado a clamar, começando a bendizer ao Deus de Israel ao amanhecer do dia? Como tem sido a tua atitude? Aqui nesse texto aprendemos que quando estamos nos sentindo presos, humilhados, talvez caluniados, mal entendidos, sei lá, não sei, tem tanta situação que nós passamos, né, que muitas das vezes não cabe nem palavras. Às vezes somos mal entendidos. Às vezes o Senhor nos usa de uma forma extraordinária. Muitos acham lindo, maravilhoso, sente a presença de Deus, vibra junto com a presença de Deus, vai embora com a bandeja cheia de milagres. Outros talvez não. Talvez interpreta diferente. Eu quero dizer para você que Paulo e Silas não se preocupou como iam interpretar ele quando ele expulsasse aquele demônio daquela menina, e tampouco se incomodaram se alguém dentro daquela prisão, aqueles presos, iriam interpretar de uma forma ou outra, eles ali encarcerados, amarrados, acorrentados, começando a orar e a cantar a partir da meia-noite. E é assim que Deus quer que o cristão seja. Deus quer que nós elevamos os nossos olhos para o monte, como diz o Salmo 121, olhar para Deus, focar Ele, e focando Ele, fazer como Paulo e Silas, orar, cantar, louvar, porque enquanto nós servimos Ele em louvor, em adoração, em oração, Ele abre as cadeias, Ele abre as portas, Ele move os céus e a terra, Ele nos traz o milagre que necessitamos. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que movimentamos o céu, movimentamos com a nossa fé, com a nossa certeza que estamos diante de um Deus. É muito interessante que esses dias eu conversei com uma pessoa, e até uma autoridade, e ela disse assim para mim: vai chegar momento que não está num tempo muito distante, que teremos ordem, né, para adentrar dentro de um culto, acabar o culto, levar preso quem está pregando. E se isso vier num tempo bem breve, é promessa isso é verdadeiro, amados. Nós sabemos disso. Nós que somos pastores, sabemos. Eu estou preparada, não sei se os demais estão, mas eu estou. Aí essa autoridade, amados, disse para mim: mas a senhora pode ficar sossegada, porque nesse dia, se houver, a gente já vai comunicar logo de manhã para a senhora. Eu falei: não façam isso, jamais. Eu faço questão de nesse dia estar em cima do altar, adorando e louvando o meu Deus. E se precisar ir presa, eu vou presa. Vocês podem entrar lá e colocar em mim a algema, porque para o meu Deus eu vou para a cadeia. Vocês não façam isso, porque se nós servimos a Deus no bem bom, por que não vamos servir a Deus nas horas difíceis? Se está aqui no bem bom, na graça, na paz, usufruindo do melhor, porque teremos que temer, se sabemos que as autoridades estão aí para entrar com a equipe dela, colocar algema em quem for pastor? Eu jamais vou renegar. Se entrar um aqui e dizer: quem é pastor aqui, quem é que está pregando aqui hoje? Eu vou falar: sou eu. Eu que estou pregando. Hoje é eu. Você tem que acompanhar nós. Vou acompanhar, sem nenhum temor, porque nós temos que ter essa afinidade, esse amor que Paulo e Silas, é o amor verdadeiro de um cristão, de um homem que bate no peito e quer ser pastor, numa mulher que bate no peito e acha que é grande, que é pastora.
É nessa hora que você tem que mostrar que verdadeiramente você é um pastor e é uma pastora do Deus de Israel, e que por Ele você está sujeito a qualquer coisa, para que o nome dEle seja engrandecido e exaltado. As palmas louvem ao Senhor mesmo. Se olharmos o histórico aí de países que não pode ser pregada a palavra, eles fazem questão de filmar aqueles homens e aquelas mulheres que falam da palavra de Deus serem executados. E eles humildemente lhe ajoelham e se deixam ser, porque não tem outra saída, ser executado por amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Irmã Sandra não tem medo? Irmã Sandra não dá medo? Não é terrível? Amados, eu quero que vocês aprendam uma coisa. Um homem e uma mulher de Deus que verdadeiramente conhece a Deus não tem medo da morte, independente de como ela chegar. Independente de como ela chegar. Se você tem a intimidade com Deus, se você sabe quem é Deus, se você já tem noção, ouviu falar de como é o outro lado, você não tem medo da morte, porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem nessa terra. A nossa vida não é aqui. Não somos povo da terra, estamos de passagem nessa terra. A nossa vida é lá na eternidade, junto com o eu sou que sou, aonde não tem dor, não tem tristeza, não tem engano, não tem disputa, não tem comparação. Aonde lá do outro lado existe amor, e amor eterno. Eu quero dizer para vocês, estamos num tempo e que temos que pensar muito, amados, raciocinar muito, porque essa madrugada eu falei muito intimamente com Deus ali na minha casa, e disse: Jesus, o Senhor disse que ia falar comigo ontem, e a palavra só foi que o Senhor está voltando o tempo todo. O tempo todo. E Ele disse: mas eu estou voltando. Eu quero alertar a igreja que ainda está dormindo. Muito do meu povo está dormindo. Muitos pastores ainda estão dormindo, porque sempre se ouviu dizer: Jesus está voltando. Ah, mas isso falou há 40 anos. Isso foi falado já há 80 anos atrás. Há 70, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas agora está sendo diferente. Nós estamos no tempo do findar do amor. O amor um pelo outro está escasso praticamente. É só você dar uma olhada aí no mundo, como está o mundo, e você vai se deparar. O povo só está preocupado com matéria, em ter, em ser. É matéria. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso do carro, eu preciso da casa, eu preciso do marido, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Como se não fosse mortal, como se ganhasse essa bênção e fosse viver eternamente. Você tem que... Ah, mas então não posso pedir? Claro que pode. Temos um Pai que tem tudo, do bom do melhor para nos dar. Mas nós temos que querer a nossa salvação e entender que Jesus está voltando. Temos que vir no amor de Paulo e Silas, que mesmo ali sendo rasgada a roupa deles na praça pública, mesmo eles sendo açoitados, humilhados, imagina um homem nu apanhando na praça, diante de um povo. Imagina pegar o pastor, tirar toda a roupa dele ali na praça, e todo mundo açoitar ele, tamanha humilhação. Mas por nenhum minuto, a Bíblia nos relata isso, a palavra deixa claro isso. Por nenhum minuto, Paulo e Silas questionou. Lá dentro daquele cárcere, eles fizeram a obra com amor, orando, louvando, e o céu se movimentou, e aquela cadeia veio por terra, e houve salvação naquele lugar. Eu quero dizer para você, independente das humilhações, das lutas que você tem vivido até hoje, não deixe de adorar, não deixe de orar, não deixe de buscar,
Não deixe de dar prioridade a Deus. Não deixe Deus em segundo plano. Tenha Ele em primeiro plano na tua vida. A sua casa não pode ser prioridade para você. Seu marido não pode ser prioridade. Sua esposa não pode ser prioridade. Seus filhos não podem ser prioridade. Tudo isso é muito importante. É relevante sim nas nossas vidas. Temos que ter zelo, temos que ter cuidado. Mas Deus tem que ser prioridade na tua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Irmã, sabe como Deus está em primeiro lugar? Deus está em primeiro lugar desde o momento que você viva bem dentro da tua casa. Se você é uma mulher casada, se você é um homem casado, como que Deus é prioridade na tua vida? Você tratando bem, esposa tratando bem teu marido, marido tratando bem tua esposa. Porque o teu ato para com a tua esposa e o ato da tua esposa para com você deixa nítido a presença de Deus na tua vida. Isso é prioridade para Deus, sabia? Eu sempre falo para o nosso pastor, para o pastor Augusto e para a pastora Rebeca: se vocês dois estão bem, se a vida de vocês está fluindo maravilhosamente, a igreja está em festa. Porque se ambos estão bem, o Espírito Santo flui dentro da igreja. Como que estaremos eu, a Wanda, o César trabalhando numa igreja, se os líderes da igreja estiverem em ponto de guerra? Tem como o Espírito Santo trabalhar? Eu posso virar de ponta cabeça aqui, amados, não vai fluir. A Wanda pode virar no avesso, o César pode fazer cambalhota aqui dentro, não vai fluir. Quando eu falo prioridade para Deus, eu estou dizendo isso. Viva em paz, em harmonia dentro da tua casa, no meio da tua família, com os seus filhos, com o teu esposo, esposo para esposa, esposa para esposo. Vive em harmonia para que o Espírito Santo flua na tua vida e entenda que Ele é prioridade na tua existência. Eu sou contra aquele homem que se diz pastor, ou aquela mulher que se diz pastora, abandona o marido para ficar 24 horas dentro de uma igreja, ou 24 horas dando assistência lá para o irmão, para a irmã, indo, fazendo a obra ali, fazendo. O que adianta? Você está servindo a obra, não está servindo a Deus. Servir a Deus é você ter paz, é você viver em harmonia dentro do teu lar. Servir a Deus é você estar em paz com a tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos. Esse é o grande sinal que o Espírito Santo é prioridade na tua vida. Isso é o verdadeiro evangelho. Para mim, eu enxergo o evangelho assim. Bom, a Rebeca fala que eu sou um pouco diferente, mas amém. Eu enxergo assim o evangelho verdadeiro. Eu não tenho essa concordância. Mas ele é pastor, então ele tem que ir lá na obra, lá na Cochichina, e a mulher fica com os filhos dentro da casa. Ou ela é pastora, ela tem que ficar 24 horas fazendo visita, ela tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Amados, prioridade para Deus é quando um casal tem união dentro da casa, sendo eles pastores. Eles estão unidos ali, dizendo: Cristo é prioridade na nossa existência, Cristo é prioridade no nosso ministério, Cristo é prioridade naquilo que verdadeiramente nos proporcionamos a fazer para Deus. Esse é o verdadeiro, isso é o verdadeiro amor para Cristo. Não consigo entender uma igreja onde tem quebra neste elo, nesta aliança. Não consigo entender. Não conseguiria viver também trabalhando dentro de uma igreja se eu soubesse que era assim, ou que o casal vivesse dessa maneira. Porque não consigo ver prioridade em Deus se isso acontecer. Não consigo. Imagina eu chegar aqui e a Wanda está quebrando o pau lá com o pastor César, xingando o César xingando. Eu não vou conseguir ver prioridade em Deus. Eu não vou conseguir continuar com a minha comunhão em Cristo aqui dentro. Prioridade em Deus é quando nós vemos união.
prioridade em Deus. Eu quero dizer para você que está aqui, que de repente brigou lá com seu marido, que de repente está lá em pé de guerra, ore ao Senhor, louve, peça para que o Espírito Santo seja prioridade na tua casa, para que haja paz na tua casa, para que haja união na tua casa, porque quando Cristo é prioridade, como era prioridade na vida de Paulo e Silas, até as cadeias são derribadas. Amém?